Você já se perguntou por que algumas pessoas são engraçadas e outras não? Nesse vídeo eu vou tentar entender cientificamente por que o humor acontece. Segundo a teoria da evolução benigna, o humor acontece em somente 3 situações. Há uma violação, a situação é benigna ou ambas das coisas acontecem. Situação benigna significa não prejudicial, ou seja, não há uma violação. É inofensivo e não pode violar o mundo e as éticas que estão nele. Ou seja, entre a violação e o benigno, o humor está ali dentro deles. Na violação, uma piada pode violar quando fere comunicação, identidade cultural, lógica e moral. Já a benigna não oferece risco, né? Como, por exemplo, alguém vai esconder o celular do seu amigo apenas para ele achar que ele perdeu ou foi furtado e depois ele aparece no celular. Isso seria uma piada. Mas nesse caso, a ameaça é considerada zero. Uma observação é a gente entender o formato do que é a piada, né? Tipo, um filme inteiro pode ser uma sequência de piadas, um stand-up, mas se a gente for resumir a piada em um único ponto, ela se resume em setup e punchline. Setup é todo o contexto que você traz para a situação e o punchline é quando faz o ápice da piada, né? Então, se você tem um punchline, um ápice da piada muito bom, mas você não contextualizou, você não trouxe, você não imergiu a pessoa pro contexto, ela fica vazia. Então, precisa desse setup e dessa punchline. Mas para ela dar certo, um dos pontos é você entender a sua vítima, né? Porque nós estamos em bolhas sociais, culturais e até geográficas, e quando a gente entende a pessoa que está recebendo essa piada, a gente sabe até onde a gente vai, como que a gente lida com essas situações, já que o humor é subjetivo. Seja específico, vá direto ao ponto e vá direto à punchline. Mas nesses estudos prova que fazer uma sequência de piadas, e muitas vezes as primeiras piadas são ruins, vai liberando neuroplasticidade na cabeça da pessoa. Ou seja, fazer uma sequência de, por exemplo, 5 piadas, vai soltando aqui que quando chegar na quinta, na quarta, a pessoa já vai estar muito mais aberta a receber essas piadas e não vai ter muitas travas morais ali antes de receber, do que você já chegar e fazendo sua melhor piada logo de cara. Ou também pode acontecer o contrário, você fez uma piada ali muito boa no meio e aí você vai soltando uma quarta e uma quinta só para esse riso continuar. Quem nunca já passou por isso, assim? Eu lembro muito de um relato do meu pai falando dos Trapalhões, que os Trapalhões faziam show e aí eles faziam uma piada muito boa. O público já tava chorando de rir, e aí eles faziam uma piada muito boba, tipo leite com vaca, e aí o público continuava a rir, porque eles já estavam ali com essa neuroplasticidade liberada. E o brasileiro, onde entra nesse estudo, né, ele tem um humor já mais rápido, ele já tem esse jeito de brincar que não é tão comum em outros países, e tinha um humor muito que foi chegando, entre aspas, a seu limite, assim, até 2014, que é que nos meios de comunicação não tem tantos filtros, assim. Então você via na TV aberta, você via na internet, você via na TV fechada, tipos de humor que para muitos ultrapassavam esse limite e para outros não, eram realmente só muito bons. E aí a pergunta que eu te faço, onde está esse limite do humor? Será que existe de fato esse limite de humor? Comente aí abaixo. Na minha visão tem 2 alternativas que você possa acreditar. Aquela mais conservadora, que vem talvez dos fiscais de humor, que são você não pode prejudicar ninguém, assim, você não pode ultrapassar o limite do outro em nenhum momento. Você não poderia falar, sei lá, de português é burro, você não pode falar isso, tá ofendendo alguém. Então, se você ofender alguém, já não pode fazer mais humor. Essa visão pode existir, mas ela é bem restrita, né? Se for de fato seguir a risca isso, 80% do humor não existe. E a outra visão que também para mim faz sentido é o ambiente. Você pode fazer o humor de acordo com o ambiente que você está. Se você vai para um show stand-up que você sabe que tem um humor mais ácido, você, pessoa, está indo para lá e está aberto a receber esse tipo de humor. Ou seja, esse humor não vai necessariamente existir na TV aberta, na novela das 9, mas ela vai existir em certos ambientes e em certos contextos. Aí eu acho que faz sentido. Mas agora trazendo uma visão mais de storytelling do porquê que existe humor, da onde que ele vem. O humor, quando bem feito, vem da subversão de narrativas, quando tem um contexto seguindo uma lógica, seja uma história, um diálogo, uma situação, ela tá seguindo essa lógica e a situação subverte para outra situação completamente diferente, nesse ponto de virada pode existir um humor. Mas aí quando você vai aprofundando, você entende que o humor pode ter uma profundidade emocional, ou seja, ele não é só um alívio cômico, como ele também pode realçar o drama e dar um efeito em todo o contexto do drama. Por exemplo, o filme A Vida é Bela é todo um contexto de drama que já é pesado lá da Segunda Guerra Mundial, só que existe pontos de humor estrategicamente muito bem colocados, que se tirasse o humor desse filme, ele
perderia 50% da sua qualidade. E aí esses humores mais sutis que vão entrando ali no meio de todo o contexto da Segunda Guerra, da relação do pai e do filho, vai transformando a narrativa e o filme como algo gigante. Mas os personagens de humor são, antes de tudo, além de engraçados, muito bem construídos. Para eles existirem, ter qualidade, eles precisam ter uma construção complexa dentro deles. Pensa no Michael Scott do The Office. Ele é engraçado, claro, mas ele tem todo um objetivo pessoal lá, ele tem personalidade, ele tem característica, ele tem tiques, ele tem passado, ele tem formas de lidar com pessoas que o torna tão bom. E diferente do que muitos pensam, o humor não vem do caos na narrativa, ele vem de uma lógica muito específica ali, de um raciocínio exato que vai construindo toda a cena. Então ele é muito mais difícil de construir, porque cada ação tem uma reação ali que tem que ser muito bem pensada. Claro que o time no humor é muito importante, você vai entendendo como construir essas cenas, o tempo que você coloca as falas, os silêncios, as pausas, as reações, expressões faciais, o momento do som de um objeto cair. Então o time de todo o contexto tem que ser muito bem pensado. E o humor pode ser também um objeto, não obrigatoriamente, mas pode ser também um objeto de crítica social, assim. Você muitas vezes pode trazer uma crítica através do humor, que às vezes é muito mais poderoso do que simplesmente só fazer a crítica. Dando 2 exemplos aqui, tem aquele filme do Charlie Chaplin lá, que ele é operário, aí é toda uma crítica, o mundo que ele vivia e a superexploração das pessoas, dos operários na época. E também tem a série Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris Rock, que pra mim é um gênio, vai fazendo constrói toda a sua história através do humor, assim, ele consegue chegar a muito mais pessoas. Se fosse só um drama, seria muito pesado a história dele e talvez não explodisse tanto que explodiu a série cômica. O humor vem da verdade humana, quando a gente conhece falhas e os absurdos da vida. O humor vem de situações inesperadas do dia a dia. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas, se inscreva para emergir e aproveite-o e saiba que rir é uma das maiores dádivas do ser humano, então desfrute.